É um negócio assim, ó. Existem pessoas que não honram, não sabem o que é a palavra honra, porque nunca aprendeu. Nunca aprendeu, não sabe nada sobre honrar. Não sabe na Bíblia. Nunca leu na Bíblia, nunca viu na Bíblia. Nunca serviu o exército. Quem serviu o exército aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem serviu o exército sabe o que é honra. Para você saber o que é honra, você tem que saber o que é autoridade. As duas palavras andam juntas. Autoridade e honra. Elas andam juntas. Não existe uma palavra fora disso. Elas são duas palavras. Honra e autoridade. Então algumas pessoas não honram por causa da criação. Elas tiveram uma criação sem saber o que é honra. Não tiveram dentro de casa autoridade. Então elas não são más. Elas tiveram uma criação terrível. Filho de mãe solteira. Você lida com isso na igreja. Filho de pais separados. Você lida com isso. Gente que nunca serviu o exército. Por isso que em Israel todos os rapazes são obrigados a servir o exército 3 anos. Por isso que eu te digo, o mais caro de Israel não é a viagem para Israel. Viagem para Israel você encontra até de $1.000. O caro é o guia. O caro de Israel, $10.000 é um guia. Você paga $1.000 por dia. Mas também o cara te leva no hospital se você quiser. Caríssimo. Te leva num quartel. Te leva de madrugada o que é a escola rabínica. Te explica. Você sai de lá com curso na cabeça. Você entende porque que Nicodemos procurou Jesus de madrugada? Para não falar besteira, falar que quem quer aprender sozinho, procurava o mestre de madrugada. Para não falar besteira, falar que o filho pródigo pegou a herança sem saber. O pai foi irresponsável. Eu vi um sujeito pregando um dia e falando assim: o pai foi irresponsável de dar herança para o filho. Eu falei: meu Deus, cadê? Você tem que chegar e soltar ele lá em Israel. Joguei lá dentro da escola rabínica para ele aprender que o filho tem direito. Tanto que ele fala assim: pai, me dá a parte da herança que me pertence. Porque o jovem, até 30 anos, o jovem judeu, solteiro, ele tem direito de pedir uma antecipação da herança, 50% dela. Então o pai tinha 2 filhos, né? 50% da herança é dividido entre ele, o pai e a esposa. Sua mulher é dona da metade que você tem. Então sobraram o quê? 50%. 50%, 2 filhos, 25% para cada um, não é? 25%. Ele tinha direito a 12,5%, enquanto ele é solteiro. Até hoje é assim. Ele tem direito a 2,5%, 50% da herança que lhe cabe, para ele poder se tornar patrão. Ele abrir uma oficina de bicicleta, para abrir um salão de beleza, para ele poder abrir uma loja de roupa, de penduricalhos, para abrir uma loja de chinelo. Ele tem 12,5% da herança, que seria 50% da herança dele, para correr riscos, para ir para os Estados Unidos, para ir para a Inglaterra, para viajar. Por isso que aquele rapaz levanta de manhã e some. Ele vai embora, né? E gasta a herança que ele teve. Quando ele voltou, ele tinha 50% da herança. E o bonito é que ele abre mão da herança e fala: pai, eu quero ser um trabalhador. Eu não quero pôr a mão no meu dinheiro. Eu não quero. Aí ele falou, o pai falou: não, vem cá, você tem um novilho cevado ainda, você tem. Pode ficar. E o outro filho reclama, o pai fala o que pegou. Você não pegou nada ainda, rapaz. Você ainda tem 100% da sua herança, pode entrar. Então são essas coisas. Então a pessoa erra, muitas vezes porque ela não sabe, ela não aprendeu. Então a criação é fundamental para você poder ter honras, tá? Eu, por exemplo, eu tive que aprender, porque meu irmão mais velho é que assumiu a minha paternidade. Meu irmão, que hoje tem 80 anos, eu tenho 66, ele tem 80. Então, quando meu pai se separou da minha mãe, meu irmão tinha 18, tinha 20 anos, menos de 20 anos mais ou menos, eu tinha 6 anos de idade. Então ele virou meu pai, né? Ele me batia, me dava cocão, ele fazia tudo, porque ele era no lugar do pai. Então eu tive que aprender a autoridade,
Não foi fácil, porque você respeitar irmão é diferente de respeitar pai. Então eu não tive princípios de liderança. Eu tive que aprender na raça. Talvez você não saiba sobre honra, porque você foi criado num lar sem honra, sem autoridade. Segunda coisa pode ser feridas. Tem gente que não respeita pastor, porque ela é ferida com o pastor. Ela foi ferida. Ela não respeita a líder. Ela tem dificuldade. Porque é uma mulher, por exemplo, que o pastor cantou ela. Aí ela fala, para que eu vou respeitar esse pastor? Deve ser igual a qualquer outro. Jesus não falou que muitos cristos vieram antes dele? Muitos vieram. Muitas pessoas vieram dizendo em meu nome, falando isso, falando aquilo. Assim também são pessoas. Então tem gente ferida. Ela não aceita alguém mandar nela. Se mandar, ela vai embora. E ela não honra também ninguém, não. Ela não honra. A terceira coisa é a pessoa não querer honrar. Porque ela tem dinheiro, porque ela é patrão, porque ela é autoridade, porque ela tem um dízimo alto. Então ela não honra o pastor, ela não honra o líder, ela não quer honrar. Ela acha que o pastor é empregado. O pastor é empregado, que é a esposa do pastor. Você tem uma noção na igreja que eu sou pastor hoje. Sabe o que eles fizeram com a minha esposa? Quando eu tomei posse dia 1º de janeiro. 30 dias, em fevereiro era o carnaval. Um mês na igreja. Quando eu fui para acampamento na mocidade, eu vi minha esposa passando com um balde, vassoura e um pano de chão. A minha esposa. Tinha um mês que nós éramos pastores na igreja. Aí eu falei, onde você vai com isso, Glenda? Ela falou, eu fui escalada para lavar o banheiro. Eu falei, o quê? O quê? Como é que é isso? Entendeu? Carnaval. Eles puseram o nome da minha mulher lá na porta do banheiro para lavar o banheiro da mocidade. E eu tive que engolir. Por isso que a língua ela é um músculo, né? Para você poder não quebrar ela. Eu falei, eu vou ensinar essa igreja sobre autoridade e honra. Eles não sabem disso. Eles não sabem o que é uma esposa de um pastor. Eu não tenho noção. Eu não tenho noção. Eu fui para a fila do almoço e fui atrás, fiquei atrás, para ver se alguém falava, pastor, vem cá na frente. Eu fiquei lá atrás. Ninguém ofereceu para eu furar a fila. Meus filhos, o último da fila. Você tem uma noção, meu filho chegou em casa sem voz. Sem voz. Eu não tinha percebido que ele estava sem voz depois da escola dominical. E a minha mulher falou assim, o Jorge, o Tiago está diferente. Ele tinha 6 anos de idade. Eu falei, o que foi? Quando eu olhei para o menino, ele estava olhando para o vazio, sabe? Menino que pula para todo lado, menino que brinca, né? Dá cambalhota, karatê. Aí o menino está olhando para o vazio, enfia debaixo do chuveiro, depressa, para dar um choque nele. Ele não melhorou, levei ele para o hospital. O médico falou, esse menino teve um choque. Esse menino deve ter mexido numa tomada, aconteceu alguma coisa. E ele não falava. 3 da tarde, ele lá no hospital tomando soro. Eu fui na sala da professora de escola dominical dele. E eu falei assim com a menina, aconteceu alguma coisa com o Tiago? Não aconteceu nada. Falei, porque ele está em choque. E o médico está dando soro para ele, que consome soro, ele está anêmico, está perigoso. As plaquetas diminuindo, o que aconteceu? Aí ela falou, pastor, a única coisa que aconteceu teve um concurso, quem sabia o Salmo 23 de cor, e o Tiago foi o único que falou, mas eu falei que não valia porque ele é filho do pastor. Irmãos, é porque a gente não pode matar os outros. Isso 3:30 da tarde, no portão, eu estava saindo quando a mulher me falou isso, a professora. Ela falou que o meu filho
não podia ganhar caixa de bombom, porque ele foi a única criança que sabia o Salmo 23 de cor. Tudo que o diabo não pode fazer contra você, ele vai tentar contra seu filho. Vai tentar matar seu filho, matar o sonho que é a sua geração. Falei com ele assim, depois eu converso com você. O crente não fala palavrão, ele fala assim, aleluia, misericórdia. O palavrão do crente é isso, a sangue de Jesus. Você tropeça, aleluia. Quando você não era crente, você soltava palavrão, né? Alguém faz um mal para você, você fala, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Esse é o palavrão de crente, é aleluia e misericórdia. Eu falei, sim, depois eu conto. Não aparece no departamento infantil mais não. Passei numa padaria, comprei umas 10 caixas, o que tinha lá de bombom garoto, aquela caixinha amarela. Fui lá para o hospital Belo Horizonte. Quando eu cheguei, meu filho estava surdo. Eu acordei, um chineiro assim, eu mostrei as caixas de bombom. Ele voltou do choque na hora, eu falei, com lágrimas nos olhos. Doutor Damian, médico, que era de uma outra igreja lá, depois hoje ele é da nossa igreja. Ele falou, o que é isso, pastor? Eu falei, doutor, contei pela história, ele mostrou para o meu filho, falou, pode tirar o soro, pode tirar. O menino levantou. Então eu entendi que quem não honra é porque não sabe honrar, porque não aprendeu a honrar. E meu filho voltou de um choque. Talvez esteja acontecendo com você. Então tem gente que não honra, que não quer, não aprendeu a honrar. Tem mulher que não honra o marido, que ela não sabe honrar. Ela nunca aprendeu isso, ela não tem noção do que é. O marido fala assim, poxa, eu estou com vontade de tomar um cafezinho hoje. Ela não sabe ir lá e levantar, pôr uma água para ferver, um pó, num coador milímetro, coisa de 5 minutos. Ela até faz o café às vezes, mas reclama. Nossa, isso é hora de pedir café, pelo amor de Deus. Ela não aprendeu o que é isso. Ela não sabe que ela vai ficar, que ela vai ter retorno. Um homem, ele pensa que ele está fazendo um favor de usar aliança. Aliança, Deus pôs no ar um arco-íris para mostrar a aliança dele com o homem, que não vai terminar a terra mais com água. Que a terra, tudo que está entesourado é para fogo, não vai sobrar nada, vai ser fogo. Chove aí 40 minutos, destrói São Paulo, destrói Belo Horizonte. Mas ele falou que não vai acabar. Uma aliança, então o homem não usa aliança. Ele pensa que ele está honrando a ele está honrando a mulher dele. Está honrando a mulher dele, usando uma aliança. Ele está sendo um príncipe de honra. O filho dar um presente para o pai no dia dos pais, isso não é honra. Isso é a obrigação. O negócio é no dia que não é dia dos pais, o seu filho fala, pai, eu estava passando num lugar, eu lembrei do senhor, e trouxe para o senhor uma sandália baiana. Pai, o celular do senhor está muito ruim, pai. Eu vou comprar para o senhor o celular. Honra. É você honrar. Foi o primeiro mandamento com promessa. Igreja. Primeiro aniversário da minha mulher, irmãos, eles falaram que a igreja era a igreja do amor. Eu fui para a igreja que eles falaram que era a igreja do amor. Eu não precisava de ir. Eu fui lá pregar um dia e eles falaram que Deus tinha me mostrado naquela igreja. Eu era pastor auxiliar da maior igreja de Belo Horizonte, era um jovem cheio de sonhos. Tinha acabado de formar na universidade um curso que o banco dava maior valorização. Podia fazer outros cursos, podia ser um diretor do banco. Aí eu fui ser pastor nessa igreja. Minha mulher lavando vaso sanitário. O pastor na fila com um pratinho. Os filhos do pastor jogados lá no chão, lá atrás. No dia do aniversário da minha esposa, deram para ela um vasinho de flores. E a turma fez uma vaquinha. Estou falando em nome de Jesus, para me dar um relógio de presente.
Na hora que foram me entregar o relógio caiu e desmanchou, naqueles relógios. Está com chinchila, que eu não sei aonde. Estou falando em nome de Jesus, ele desmanchou. Deus não deixou eu pegar um relógio. Na hora que eles foram me entregar o relógio, o irmão falou: pastor, quebrou o relógio, não tem que fazer um tabaquinho. A minha mulher era pianista da igreja, tecladista da igreja, ela era a regente do coro, ela era minha secretária para economizar. Não tinha problema ela passar e varrer a igreja, não, porque ela já fazia isso naturalmente. E ela ganhou um vasinho de flor, porque o departamento infantil resolveu fazer para ela. A igreja não lembrou. O meu relógio desmanchado. A igreja não sabe. Não sabe. Aí eu resolvi pregar, ensinar a igreja sobre honra. Honrar a família do pastor. Honrar as diaconisas. Honrar o diácono. Honrar o porteiro da igreja. Honrar o zelador. Honrar. Porque eu tinha aprendido sobre honra. Tudo que eu recebia na vida era resultado de honra. O primeiro mandamento com promessa foi: honra teu pai e tua mãe. Aí fui ver na Bíblia o que é autoridade. A autoridade é o direito de ser obedecido. Vou descrever isso aí. Autoridade, você conquistou o direito de ser obedecido. Demônio, eu te mando, saia em nome de Jesus, saia. O nome de Jesus tem poder, ele conquistou essa autoridade. Ele conquistou a autoridade. Isso é autoridade, poder de mandar. Autoridade é o poder de mandar. Poder de mandar. Vocês viram o pastor Luciano falando ontem. Autoridade é o poder de dominar. Você pode não, até, é lógico que tem limites, eu vou falar isso agora mesmo, mas é o poder. Muitas pessoas, Hitler falava com ele assim: mata aquelas crianças. Eles matavam. Põe uma injeção de gasolina nesse feto, pega uma seringa com uma agulha grande, joga no feto, vamos ver como esse feto vai nascer depois de ele ser ingerido gasolina. As pessoas obedeciam cegamente, porque eles sabiam que era autoridade, só que a autoridade sozinha não é tudo. Influência. Autoridade é a pessoa que tem o poder de influenciar, o poder de manipular, o poder de controlar até as mentes das pessoas. Você não viu o Lula? Lula abre a boca, é difícil, porque ele abre a boca, a turma fica com dó, ele mostra os dedos, ele fala da vida dele, nunca admite que errou, não tem um amigo para chegar a perder e falar: Lula, nós roubamos mesmo, não roubamos? Vamos falar que nós roubamos, vamos pedir perdão à nação? Não errou não, mas está aqui, ó. Bom, Maluf, seu nome está aqui, 100 milhões na conta da Suíça. Não, eu não. Mas está aqui seu retrato, passaporte, você depositando esse dinheiro. Não. Pode ser outro Maluf, mas está o senhor, seu dedo aqui. Não, meu dedo não. Então, o perigo é confundir autoridade com autoritarismo, que é diferente, né? É quem domina sobre um assunto, uma autoridade. A pessoa tem capacidade de dominar sobre um assunto. Isso é autoridade. Vamos ouvir fulano e tal sobre casais. Ele é uma autoridade sobre isso. Vamos ouvir fulano e tal sobre psicanálise. Ele é uma autoridade sobre isso. Então você vai ouvir aquela pessoa. Isso é autoridade. Agora, o que é desrespeito? O que é uma pessoa que desrespeita a autoridade? Ela significa faltar, ficar em frangalhos, se não aceita. Então, o coronel manda o capitão fazer um negócio, ele não faz. O capitão manda o tenente fazer, o tenente não faz. Então ele está fracionando.
está quebrando, está faltando. Significa desconsiderar. Quando Deus diz assim: honra-me com os teus bens e com as primícias da tua renda. Honra não é o valor. Quando você receber seu salário, tira. Não é entregar o dízimo. Eu estou falando honra. Tira primeiro o dízimo. E Deus põe a história de Caim e Abel. Abel pegou das primícias do seu rebanho. Eu conheço muitas pessoas que são dizimistas e não são abençoadas. Muitas pessoas que são fiéis em parte, que não entendem essa questão de honra. Honra-me com os teus bens e com as primícias da tua renda. Pega aquilo ali que é seu e põe Deus em primeiro lugar. Abel pegou o primeiro animalzinho que nasceu. Primeiro que o Adão falou: olha, o primeiro bezerro que nascer, a primeira ovelha é sua. O gado, o pai e a mãe são meus, mas o filhote é seu. Então Abel foi lá e pegou o primeiro e levou e entregou para Deus. Caim foi lá e pegou o quê? Um fruto. Ele trabalhava com plantação. Ele pegou um fruto, artigo indefinido. Você precisa ensinar a igreja, mas para isso você tem que praticar. Ensinar sobre primícias. Tem um livro do bispo Roberto McAllister que chama Primícias. Você encontra ele na internet, Igreja Nova Vida. Primícias. Muito bom esse livro, eles entregam na sua casa. Algumas livrarias têm primícias. Muda a história. Então, o negócio não é ser dizimista. É mais do que ser dizimista. Tem pessoas ímpias que são dizimistas. Tem empresários que sabem o valor do dízimo. Tem maridos não crentes que mandam as mulheres deles levarem os dízimos lá na igreja. Mas primeiro pagaram isso, pagaram aquilo, aí Deus aceita aquilo lá no altar, que foi colocado lá, que a mulher é crente e o marido não é. Leva lá meu dízimo e põe lá na igreja. Eu não sou crente em minha mulher, mas leva lá e põe lá. Porque depois eu comecei a entregar dízimo, Deus me abençoou. Quem já viu história dessa assim? Né? O marido não é crente, mas ensina a sua primícia. Mas para você ensinar sobre primícias, você também tem que compreender isso. Então você é um pastor, você é uma pastora. Seu marido trabalha fora, seu marido tem um salário, você não tem. Então ele dizimou, ele entregou primícias a Deus. Aí ele chega e te diz assim: toma agora para você fazer compra. Eu recebi 10 mil lá da igreja. Alguém recebeu 10 mil da igreja aí? Tem alguém que ganha 10 mil da igreja aí? Isso, está vendo? Ou se você pegou 10 mil da igreja, seu salário, diga aleluia, poxa, aleluia, glória a Deus. Aí você pegou 10 mil da igreja, a igreja pagou 10 mil para você. Poxa, glória a Deus, aleluia. Aí você já vai lá pagar a conta de luz, telefone, você não honrou a Deus. Você não honrou a Deus. Você tirou o dízimo, mas não honrou. Na hora lá do culto, agora você recebeu 10 mil, você tira 1.000 sementes, separa. Agora você vai pagar a luz, a água, o telefone, entendeu? Aí você pega R$1.000 e dá para a mulher. Qual mulher ganha R$1.000 aí para ela? É difícil a mulher ganhar R$1.000. Às vezes o marido dá 1.000, mas ela tem que fazer tanta compra, tantas compras, né? Então aí ele te deu 1.000 para você. Esse dia já foi dizimado. Aí você tira uma oferta de amor, de gratidão a Deus. Você pode perguntar ao seu marido. Agora, se seu marido não é crente e te deu R$1.000, você tem que tirar o dízimo dos R$1.000. E aquele dinheiro veio na sua mão e não foi consagrado a Deus. Aí você vai honrar a Deus. Eu comecei a ensinar a igreja aí. Honrar a Deus. Você é um pastor, sua igreja te estabeleceu um salário de 10 mil, mas você nunca recebe, você pega vários. Toda hora vai lá e me dá, meu tesoureiro, me dá 630, me dá 400. Como que Deus vai pôr pessoas ricas na igreja, se você não prioriza Deus?
Porque quem põe pessoas na igreja é Deus. Quem matricula o filho na igreja é Deus. Mas você não honra, então você também não é honrado. Então agora você aprende. É isso que eu comecei a ensinar na igreja. Então, por exemplo, para receber o salário, primeira coisa, Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E o que Jesus falou? A sua justiça. Então a justiça é de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Jesus. Eu não vou ser condenado por causa do sangue de Jesus. Na hora que eu for para ser julgado, Jesus vai entrar na frente e vai dizer assim: Jorge faz parte do meu corpo. Tomara que seja assim, ó Deus, tem misericórdia. Aí ele vai entrar na frente. Isso que é o poder. O poder foi sacrificado no meu lugar. Foi, entendeu, Selminho? Então ele vai entrar na frente. A hora que ele entrar na frente, mas ele fez coisa errada, mas foi pago o preço. O sangue foi derramado, o sangue cobriu. Qual a cor da pele dele? Não sei, vermelho. Ele é japonês? Não sei, o olho dele está cheio de sangue. Por isso que eles usam a expressão agora: eu estou com sangue nos olhos. Diante de Jesus você não vai ter nem sangue nos olhos. O diabo que pôs essa expressão. Todo mundo vermelho, não tem raça, não tem cor. Vai estar todo mundo vermelho pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro dela. Então honra. Então Deus vai honrar o Filho, porque o Filho honrou o Pai. Todos os milagres de Jesus, eles falavam assim: puxa, mas como é possível? Ele falava assim: tudo que eu faço é porque o meu Pai fez. Ele honrava o Pai. O Pai olhava Jesus e dizia assim: este é o meu Filho amado que me dá para ele. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu mandarei o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai estar com vocês. O mundo não pode recebê-lo honrando o Espírito Santo. O Espírito Santo ressuscitou Jesus, vai nos ressuscitar. O Espírito Santo glorifica Cristo. Olha aí. Ninguém pode vir a Cristo se o Espírito Santo não lhe trouxer. Então a Trindade toda hora um honra o outro. Por isso Pai, Filho e Espírito Santo. Então a igreja começa a aprender a honrar. O que é honrar? Dignificar. Nós não sabemos sobre honra tanto sobre honra. Nós não sabemos nada sobre honra. Que uma pessoa que chega perto de você e diz assim: puxa, você está tão bonita. Nada, eu estou tão... nada, minha filha, eu estou tão susto. A pessoa está te honrando, elogiando. Puxa, sua igreja é uma bênção, tudo tão organizado, tudo tão bonito, tão justinho. Ah, minha filha, isso aí está de qualquer, mais ou menos. A pessoa não sabe receber honra. Você tem que acostumar a receber honras, para você saber quem vale a pena honrar os outros. Honrar os outros. O diabo tira Natal, tira aniversário, tira as datas, aí as pessoas não aprendem a honrar. Dia do aniversário, vamos fazer um bolo. Não gosto. Não gosto do aniversário. Não gosto, pelo amor de Deus, não faz isso. Não. Fala. Eu não gosto. Está na natureza. Porque às vezes a pessoa foi ferida, igual eu falei ontem de Manassés. Se você não gosta de aniversário, você pode sentar numa cadeira de um psicólogo, de um psicanalista, e tranquilamente vai ser feita uma retrospectiva da sua vida, e você vai ver que você teve uma decepção no aniversário. Não precisa fazer regressão, é só fazer uma retrospectiva. Voltar lá no útero, não precisa, mas dá o problema. Tem gente que nem volta, mas a idade até hoje virou neném. Eu estudei psicologia, eu sei que você faz. Você pode fazer uma regressão, a pessoa ir, ela, na mente dela ela vai, e aí depois é um problema. Então, nem todo mundo tem autoridade, aí a pessoa fica lá traumatizada o resto da vida, porque lembrando de quando foi estuprada, foi violentada e não consegue sair dali, fica com aquela lembrança, né? Então por isso que a gente tem a clínica da alma em Belo Horizonte com pessoas capacitadas para isso, né? Que é o Alexander
junto com a Ezenete, que ajudou a fundar a clínica da Lagoinha, a clínica Getsemane ano passado. Passaram por lá, Anselmo, mais de 3.000 pessoas esse ano. Nos próximos, são 3 dias, não tem vaga. Os 3 dias, gente, com cura da alma, clínica da alma, que chama lá na Getsemane. Então é coisa muito séria. Então alguém chega e diz assim: puxa, que carro bom! A pessoa não costuma ser honrada porque ela tem um carro bom. Aí ela diz assim: mas estou devendo ele todo. A pessoa ela não falou isso não. Ela não falou. Ela não perguntou quanto você está devendo, né? Ela não perguntou, mas é porque você não aprendeu sobre honra. Então você tem que aprender sobre honra. Mas para você aprender sobre honra, você tem que começar a honrar. Honrar os mais velhos. Dar um lugar no ônibus. Dar um lugar para a grávida. Ter um lugar especial para os velhos na igreja. Separar lugar dos velhos, dos anciãos. Honrar as crianças. Começar um culto chamando as crianças no altar, cantando com honra, o princípio da honra. Entendeu? Jogar o futebol como eu só bato a pênalti. Não, estou brincando, não faço isso não. Eu já fiz isso, posso fazer até brincando. Eu chego lá no futebol: pastor, você quer jogar qual time? Eu entro e falo: pastor, não joga nada não, deixa em qualquer time. Aí eu fico um tempo no time, não passo no gol. Mas para brincar com eles lá. Então, honra, pastor, aprender, né? Honrar. Mas você vai ter que ensinar a igreja. Quando eu ensinei a igreja, eles deram um cheque em branco para minha mulher. Deram um cheque para ela em branco. Até assustei. Isso há anos atrás, né? Eu ensinei sobre honra, preguei durante um mês sobre honras. Aí no aniversário dela, eles deram um cheque para ela: pastora Glenda, pode comprar no shopping se ela quiser. Minha mulher quase passou mal, que ela nunca tinha visto isso. Só florzinha. Quem é que é mulher de pastor, esposa de pastor? Levanta a mão, por favor. Quem que vai ensinar a igreja a honrar essa mulher? O pastor. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. O que uma pessoa te ganha fácil? Se ela fizer o quê? Honrar seu filho, não é? Não é verdade? Se honrar seu filho, te ganhou, não é? Honrou o menino. Qualquer namorado chega em casa e fala: eu trouxe uma balinha para você, cunhadinho. Mas esse menino é bonzinho, né? Mas Deus é a mesma coisa. Deus é assim: quem só vai entrar no céu, quem honra o filho. Agora preste atenção: por que Jesus não é amado como deveria ser na igreja católica? Tem católico aqui, por que ele não tem tanta honra na igreja católica? Sabe por quê? Porque não são faladas as virtudes dele, são faladas mais as virtudes da mãe dele. Então o povo ama mais Maria do que Jesus. Maria é tudo, é ela que pede o filho, ela que trouxe o filho, ela que está no altar, ela que gerou. E como que aparece Jesus? Pregado, sem ação, com a cara triste. E a mãe de Jesus aparece lá, e todo mundo, e o padre só fala da mãe dele. Se você não falar sobre sua família, pastor, sobre a honra a seus filhos, sobre a honra ao diácono, sobre a honra ao rapaz do som, sobre o ministério de louvor, que veio antes, que batalhou, que ensaiou, que limpou, que cuidou, se você não honrar o jovem que fez esse cartaz, que fez essa arte, que fez tudo tão bonito que parece uma madeira que dá até dor de tirar, se você não honrar, a igreja não aprende a honrar. Mas se o padre começar a falar de Jesus, começar a mostrar que Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, o padre começar a mostrar que Jesus Cristo veio ao mundo e que a mãe dele o chamou de Senhor, que ela disse: a minha alma engrandece no Senhor, o meu Deus e o meu Salvador, o cântico de Maria. Os católicos todos se convertem, começam a amar Jesus. Então, se você não ensinar sobre seu aniversário, não ensinar sobre honra na igreja, você não vai ter honra.
vai ser a mesma luta para falar sobre o seu salário, a mesma luta no dia do aniversário. Você vai ter que me ensinar. O meu povo está perecendo porque lhe falta o quê? Instrução, profecia, ignorância. Então você tem que ensinar, falar: irmãos, está aqui hoje essa diaconisa, esta mulher está aqui na igreja há 20 anos, nós vamos dar um presente para ela hoje, vamos dar para ela uma bolsa Louis Vuitton. Eu fui nos Estados Unidos, a bolsa Louis Vuitton dentro da loja estava custando 2.500. Minha mulher falou assim: traz para mim uma bolsa Louis Vuitton. Aí a gente pega os bilhetinhos quando você vai no lugar. Entrei na loja e falei: cadê a bolsa Louis Vuitton? Essa aqui tal, aqui tá ali. Aí eu falei: essa aqui está bonita. Ela me deu mais ou menos. Aí eu olhei: $2.800. Falei: tem alguma coisa assim, parecida? Um nome mesmo? Não tem não. Falei: eu vou em outras lojas, vou rodar. Quando eu saio, estava lá em Nova York, lá na Avenida Quinta Avenida, todo mundo vai lá. Aí eu vi uma coisa assim, um quiosque. Eu vi lá uma engraçada, bolsa Louis Vuitton. Eu falei: quanto que é essa bolsa aí? Ele falou: $100. Eu falei: embrulha uma agora. Mesma coisa. Aí o rapaz falou: pastor, o senhor fez certíssimo. É a mesma bolsa que está lá dentro. Esses quiosques são autorizados não tem camelô, são lugares que compram e tem autorização. Só que eles não estão pagando o luxo da loja Louis Vuitton. Eles não pagam toda a estrutura. $100. Cheguei e dei para minha mulher. Ela falou: puxa, ela só foi 2.700 de economia. Aí eu pus lá dentro uns $500. Ela livrou. Não é disso, porque só que eu procurei o negócio, né? E está lá a bolsa, acho que até hoje já deve ter dado até para alguém. Então eu digo: honrar. Sabe o que aconteceu com minha mulher? Ela pegou um cheque em branco, ela não conseguiu gastar. Ela falou: não, Jorge, isso eu não posso, o que eu vou fazer? Foi lá e gastou tipo R$300. Podia ter gastado uns 1.500. Sabe, eu falei com ele: por quê? Porque nós somos quebrantados por Deus, irmão, nós não somos ladrões. Sua igreja tem que ter um consórcio, seu ministério. Para quê? Para você ter um carro bom, porque o carro do pastor é a primeira coisa que se desfaz na hora que surge um lote. Assentar à frente, né? Porque a igreja aprendeu a honrar, não precisa sentar à frente, pode sentar ali, mas é o lugar do pastor, um espaço para o carro parar. Eu comecei a ensinar a igreja. Por que tem filhos de pastores hoje? Como eu disse ontem, o filho do pastor mexendo com drogas. Ele ganhou tantas pessoas, mas agora o filho dele está mexendo com drogas. Ele envergonhado na cidade. A filha lésbica. E o outro filho com tendência homossexual. Ele levou todo mundo para Cristo. E a família dele, eu falei isso que eu estou falando com vocês: pastor, honra seu filho, honra sua esposa, honra as pessoas que te amam. Hoje a filha largou o lesbianismo, o filho é pastor com ele, o outro rapaz, todos três casados, abençoados, uma família maravilhosa lá no altar de Deus. Por quê? Honra. Por que muitas mulheres não querem ter intimidade com? Porque não honra a mulher, não fala nada que agrada a mulher. Mulher, você é uma máquina. Às vezes não é máquina coisa nenhuma, não se mentir não, mas né, esse homem aí que está do seu lado fala: puxa amor, puxa que legal, você é um meu super-homem. Porque ele é, não tem outro. Fala alguma coisa para animar esse homem. Você é o meu Batman, né? Pega a capa lá pelo menos. Porque honra, as palavras, elas têm o poder de dar uma levantada na pessoa. A honra. O pastor vê o
grupo chegou aqui antes de nós, estava aqui cantando. Quem preparou a mesa do café, você está vendo o que é honra? Honra. Chegar numa padaria onde comprou esse pão gostoso que está ali. Gente, quem preparou essa mesa aqui, obrigado por essa mesa. Glória a Deus. Honrou. Então, vamos ver o que a Bíblia fala. Ezequiel 28, de 12 a 18. A desonra. Ezequiel lá narra. Ezequiel 28. É muito triste a desonra. Muito triste a desonra, porque a desonra, ela 28, de 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro. Se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das tuas pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, eu te pus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os meus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Olha Satanás aí, era o máximo, mas não honrou a Deus, não honrou, não sabe o que é honra. Pastor André, você vai ter que ensinar os adolescentes, você vai ter que ensinar o filho a honrar os pais. Não é honrar com o caixão. Vai ter que pregar sobre a esposa honrar o marido honrar a mulher. Ninguém nasce sabendo isso, não. Tem que aprender. Não precisa o pastor Jorge ir lá pregar, não precisa o pastor fulano de tal ir lá pregar. Você prega, você chama seu filho, você chama sua filha e fala: olha, tem que honrar o papai e a mamãe, tem que honrar a Deus. Minha filha, você tem que me honrar. Se você não honrar, você não vai ser feliz na terra. Quantas pessoas hoje são infelizes? Quantas pessoas são casadas e o casamento nunca aconteceu, nunca teve aquela maravilha do casamento? Eu não tenho honra. Os que me honram, eu honrarei. Por que o diabo hoje está comendo feitiço nas esquinas? Por que põe cachaça para ele? Põe vela para ele? Põe o que? Farofa, frango, morto. Ele precisava disso. Olha onde que ele estava, na presença de Deus, mas ele não honrou a Deus. Adão, olha o que aconteceu conosco por causa de Adão, pastor Anselmo, olha ali, morte, dor, sofrimento, tristeza, envelhecimento, traição, mentira, destruição. Por causa de Adão, não honrou a Deus. Sobrou para nós, que não temos culpa de nada daquilo. Nós não estávamos no Éden. Então a gente tem que aprender a honrar. Olha o que está escrito aqui,
em Daniel capítulo 1, isso é maravilhoso. Daniel capítulo 1. Fica assim pensando, meu Deus, me ajuda a te honrar. A igreja mandar um pastor para Israel. A igreja não vai saber o que significa um pastor ir para Israel. Você vai ter que falar com a igreja. É duro, mas aqui tem alguém que é da tesouraria da igreja, que é alguém que você vai ter que ensinar isso para a igreja. Gente, nosso pastor está aqui 10 anos. Vamos patrocinar uma ida dele para Israel. Sabe quem vai ser beneficiado? A igreja. A igreja vai ser beneficiada, a igreja vai ter um homem com mensagens novas, com palavras reveladas novas, para quê? Para ele chegar no púlpito e pregar. Pregar. Então vamos ver o que Daniel, esse texto, versículo 8 e 9. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e ele pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Já que você vai me honrar, eu vou trabalhar para você. Você me abençoa aqui na igreja, você tira seu dízimo, você põe no altar, eu vou fazer a sua pedra do consórcio sair. Você pode entrar num consórcio de 120 meses, que a sua pedra vai ser sorteada, porque você honra a Deus. Você pode, a nação toda está sendo atribulada, você não vai precisar ir para os Estados Unidos, se você tem um nível superior, lavar a vaso sanitário americano, porque Deus é fiel, Ele é fiel. Pode acontecer todas as traições contra você, no ministério, na família, toda a sua família pode te rejeitar, mas Deus te exalta, igual Ele fez com José. Ele te honra, porque você honrou a Deus. Se você honrar a Deus, Ele te honra, Ele te põe lá em cima. Um vizinho da igreja começou a me chamar de ladrão. Pastor Jorge é dono do bairro, pastor Jorge é ladrão, o pastor Jorge, ele vai ser dono desse bairro. E começou a espalhar isso lá na igreja católica, há uns anos atrás. E um dia eu falei com ele, senhor, não faz o que você está fazendo, não, porque você vai lá no clube e fica falando que eu sou ladrão. Eu trabalhei na Caixa Econômica há muitos anos, falando com ele, eu tenho tantos livros que vão para o mundo todo, e eu trabalhei muitos anos e tal, estudei, dei aula em faculdade, falei com ele, ficou me olhando assim. Ele falou assim, e daí? É ladrão. Eu falei, eu estou te entregando hoje nas mãos do Deus, Criador dos céus e da terra, tá bom? Passou. Daí uns 8 meses, eu estou chegando à igreja, sozinho. Sabe quando você olha um quarteirão assim, você está andando sozinho assim, aí ele para o carro dele e vem ele na minha direção sozinho. Eu e ele, falei, igual duelo. Eu falei, Jesus, ele é um cara mais forte. E eu, sabe quando você diminui e fala, será que eu vou morrer agora? Você vai ficar um revólver? Você vê até assim um tiro entrando assim em você. É limpo, virado. Tinha um ano que eu não o via. E ele veio assim, chegou perto de mim, falou assim, pastor, ajoelhou. E falou assim, põe a mão na minha cabeça. Tira esse negócio que você pôs em cima de mim. Eu estou falando em nome de Jesus. Tira isso aqui. Tira. Minha vida acabou. Minha casa está destruída. Os rebocos. O reboco está soltando. Roubaram meu carro. Meu filho saiu de casa. Minha filha está mexendo com droga. Minha mulher foi para casa da mãe dela. Tira esse negócio de mim. Eu estou quebrado. Ele tinha uns 5 caminhões de buscar óleo. Esses caminhões, tanques. Ele falou, está tudo destruído. Tira esse negócio de cima de mim, de joelho. Eu falei, Senhor, eu não sabia o que. Primeiro eu estava tremendo, porque eu não dos tiros que eu pensei que eu fosse tomar. Aí Deus falou assim, eu estou te honrando. Olha isso tudo feio. Olha para mim. Aí ele olhou. Aí ele olhou. Eu falei, olha, você nunca deve mexer com o homem de Deus. Eu vou orar por você. E ele assim, eu pus a mão aqui. Quem passou pela rua e viu,
Não acreditou. Tinha um centro lá que tem um negócio que conserta televisão assim. E é da igreja, ele olhou e falou: pastor, eu já estava pegando o meu porrete aqui, que eu já ia lá. Aí eu falei: Senhor, liberta ele. Tira esse negócio que o Senhor pôs em cima dele. Em nome de Jesus. E levantei. Está na igreja, irmãos. Está na igreja que vim lá com a Bíblia um dia desse, há uns meses atrás, há uns tempos atrás, com a Bíblia indo para a igreja. Mas Deus te honra. Se você honrar Deus tem um interesse em te honrar. Deus tem interesse em honrar você, faz parte do projeto dele. Quando Daniel propôs, Deus falou: vou honrar ele. Eu vou mover o coração lá do chefe. E daí para frente foi. Está escrito aqui na Bíblia, Gênesis 39, versículos. Olha, Gênesis 39. A igreja honra. Hoje é assim, pastor. Eu ensinei para a igreja. Não tenha medo de ensinar. Está o acampamento da mocidade. Está lá o pastor. Vamos falar aí um cara que está arrebentando aí, Brunet, não é isso? Como é que é o nome dele primeiro? Tiago Brunet. Está pregando. O meu pastor chegava. Primeira coisa: pastor, o senhor quer interromper para falar alguma coisa? Aí o pastor falava assim: eu passei aqui só para ver, eu posso dar uma saudação. Tiago Brunet, um momentinho aí que o nosso pastor vai falar. Ele quer falar. Mas não! Pastor. Aí o pastor lá que chegava e dizia assim: gente, estou muito feliz com vocês. Glória a Deus pela mocidade. Parabéns, eu não posso estar aqui, mas que Deus abençoe. Amém? Aí os jovens aplaudiam. Eu fui criado assim, com honra. Aí ele descia, embora. Pode continuar gritando. É como se tivesse parado o disco. O nosso pastor falava. Se quisesse falar, às vezes ele falava assim: não, no final eu falo. Eu fui criado assim. Eu fui criado, o pastor chegou, parou o carro. Eu ia lá: ô pastor, pode carregar sua Bíblia? Abriu o carro e ficava carregando a Bíblia. Sabe o que acontece hoje? O pastor Anselmo já teve na igreja. Eu paro o meu carro. Tem 800 diáconos na igreja. Vêm lá os escalados, 10 homens. Quem? Coronel, delegado, médico, diretor de empresa. Pastor, o senhor está dizendo alguma coisa? O senhor quer que eu leve o carro do senhor no posto ali para abastecer? O senhor quer que lave o carro? Eu fico constrangido, mas é resultado das portas que eu abri lá atrás para o meu. Aleluia! E Deus falou comigo: eu estou te honrando porque você aprendeu a honrar. Eu tenho irmão-chefe na minha de Júnior, chefe do Banco Nacional, trabalhando com a diretoria na época, com Magalhães Pinto. Meus irmãos, 11 irmãos. Eu sou o oitavo, então eu tenho 7 irmãos me dando cocão. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa, tá? Eu me tornei o líder dos meus irmãos. Meu irmão de 81 anos fala assim: ô Jorge, eu posso ir embora agora? Ele é diácono na igreja. Sabe o que Deus fala? Eu estou te honrando porque você aprendeu a me honrar. Quando eu tinha oração na igreja, eu era jovem, eu levantava e dizia assim: Deus abençoe o pastor Glaico, abençoe a esposa dele, Dona Inayá, abençoe o Ciro Otávio, o Gleiquim, o Daniel e o Davi. Abençoe a vida deles. Eu não era pastor, eu era um jovem. A hora que ele sentava, os colegas meus falavam: puxa saco, vai estourar. Hoje, lá na igreja que eu sou pastor, não precisa eu pedir. A hora que tem oração é assim: Deus abençoe o pastor Jorge, abençoe a pastora Glenda, abençoe o pastor Tiago, a pastora Daniela, a pastora Isabela, e entra gente enorme no pacote. Porque a igreja aprendeu. A igreja não pergunta. Por exemplo, eu vim aqui, vamos supor que eu tivesse sido maltratado aqui.
aí eu quisesse ir para um hotel. Graças a Deus fui tratado maravilhosamente bem. Mas vamos supor que eu estivesse em um lugar, na China, na Coreia, no meio dos coreanos, como sempre eu vou. E aí, lá estivesse sendo maltratado. Eu poderia procurar o melhor hotel, comer a melhor comida e pegar o melhor voo. Só apresentar as notas para a igreja e ninguém ia discutir nada. Porque eles falam assim, o pastor Jorge não pode ser maltratado. Ele não pode ser maltratado, nós queremos ele muitos anos com a gente. Eu não tenho problema de pegar uns chicletes ali. Eu não tenho problema de ir lá no banheiro e ver o papel higiênico jogado, eu pegar aqui e juntar e pôr. Porque a igreja fala, honra o nosso pastor. Pode estar o Tiago Brunelli pregando. Quando eu chego, pode ser o pastor Cláudio Duarte pregando. A igreja é entupida. Pastor, se eu quero falar, se quiser falar, nós interrompemos o pastor Cláudio Duarte. Não, pode deixar ele falar. Pode deixar ele falar. Então eles sabem sobre nós, sabem sobre o princípio, ensinando. Na mesa, na hora do almoço, lá em casa, todo domingo, primeiro a servir sou eu. Eu sirvo o prato e dou a minha mulher. Eu honro na vista, a não ser quando ela diz assim, não, pode deixar. Que ela tem uma alimentação mais restrita, ela fala, deixa que eu vou me servir. Mas a coxa é minha, o peito é meu, a picanha, o primeiro pedaço é meu, a turma fica toda assim, vai pai, vai, não tem uma oração. Eu estou falando aqui na presença do Deus vivo, pastor Jair, como filho, almoça na minha casa, Anselmo falei, almoça na minha casa, lá, honra é um negócio maravilhoso. Ontem a honra daquele jantar que nós tivemos, a esposa do pastor, cansada, em batalha, com luta, com resultado de exames, lá, 11 da noite, eu fui dormir 2 da manhã, o pastor Henrique lavando os pratos de madrugada, o Jair me contou. Fui dormir 2 da manhã, a hora que ela foi dormir, a esposa, o pastor Jair foi ver, o pastor estava lavando os pratos. Honra, dia dos pais, essa igreja, sua igreja, seu ministério, seu patrão, honrar o patrão. É o dia do patrão, pega uma caixa de bombom, leva para o seu chefe, pega uma bíblia, pega um livrinho desse aí, 6, 7 reais, chega perto do porteiro do teu prédio, fala assim, olha, eu lembrei de você ontem, está aqui, honra. Lá nos hotéis, lá no exterior, eu falei assim, você está vendo, nós estamos aqui, está o italiano, estão os franceses, os americanos e os japoneses. Eu vou dar uma oferta para aqueles garçons que estão limpando a sujeira, tá bom? Eu vou dar uma oferta, eu mostrando para o meu grupo, estava ali brasileiros, eu vou ali e vou dar $50 para ele dividir com a turma, você vai ver o nosso tratamento. Aí eu fui lá, chamei o chefe dos garçons, falei, toma aqui, $50, eu estou ali com aquele grupo de brasileiros, meu irmão, eles largavam os japoneses para lá, largavam tudo para lá e vinham para cá. E começaram, pois não, porque foi. Judeu é doido com dinheiro, tá entendendo? O que muda a história? Uma mulher que você recebe o pagamento e diz assim, olha, meu amor, obrigado. Eu ganhei meu salário, já entregamos o dízimo em seu nome, em nome dos nossos filhos. Mas toma aqui, R$500, você comprar seu creme, comprar sua sandália, comprar aquelas coisas suas. Meu irmão, essa mulher vai falar em línguas estranhas. Honra. Em casa, você está ausente. Papai! Não fala assim do seu pai. Não fala assim. Ele é o anjo de Deus aqui na nossa casa. Acabou, irmãos. Acabou. Deus ordena a bênção. É isso que está acontecendo aqui. Ó. Quando Daniel, quando José, Gênesis 39,
Está aí que nós vamos ler agora aqui. Olha o que diz o texto aí, 39, versículos 3 a 9, diz o que a palavra de Deus, olha, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Está vendo aí? Gênesis 39, verso 3. Quem fazia prosperar? O Senhor prosperava. Olha, logo logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, casa do ímpio. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha. O ímpio começou a receber as bênçãos por causa de um homem que honrava a Deus. Olha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte, de aparência. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou, e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José honrou a Deus. Eu não vou adulterar por causa de Deus, eu não vou fornicar por causa de Deus. Um homem desse, irmãos, pode ir para a prisão, um homem desse pode estar lá no Egito, um homem desse pode estar em qualquer lugar. Pode um pedófilo querer pôr a mão no seu filho, Deus protege o seu filho por sua causa, porque você honrou a Deus, porque você é uma mulher que honra os outros, você honra aquela vizinha, que é velha, que é pobre, que está lá e abaixa o som da sua casa. Deus te honra por isso, Deus te honra. Você está dando uma carona para alguém aí, Deus vai te honrar. Não tem uma coisa que você fizer que não entra no conto geral de Deus. Na hora que Ele fechar as contas, isso vai te favorecer. Honra, honra, honra. E eu encerro dizendo o que está lá em João capítulo 12, quando aquela mulher vai lá e pega o perfume e derrama nos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. O que significa isso? Ela pegou o melhor. Pastor Henrique, ontem eu fiquei sabendo que você lavou os pratos, sua esposa, uma casa maravilhosa. Deus, o problema de Deus não é dinheiro. Eu tenho consciência plena do que eu estou falando para vocês, que o problema de Deus não é crescimento de igreja, não é Deus te dar uma posição. Deus tem poder para fazer um gemo entrar na sua casa e mudar a história da família para melhor. Deus tem poder de dar uma nora para você, abençoada como eu tenho, um gemo abençoado como eu tenho, um menino de Deus. Deus tem poder de dar para você uma menina que vai ajudar seu filho. Deus tem poder. Deus tem poder de pegar uma pedrinha lá, 37, e fazer você ser sorteado. Deus tem poder de mudar o projeto de uma cidade por causa de um lote que você comprar. Deus fazer aí prefeito asfaltar lá, um lugar que ninguém valorizava, você ser valorizado. Deus tem poder de fazer alguém do nada ser alguma coisa. Deus tem poder, mas aprende a honrar a Deus, a honrar as autoridades, só para você ter uma noção. Isso aqui é para o pastor. Se você orar pela polícia militar, Deus enche a sua igreja de militares. Se você orar pela polícia civil, publicamente, Deus abençoe a polícia civil, Deus enche a sua igreja de policiais civis. Você viu ontem
passou a patrulha, eu disse: eu abençoo vocês. Vocês são anjos de Deus. O que ele fez? Parou o carro, desceu, os 2 policiais desceram, e o policial falou: a paz do Senhor Jesus. Vocês são anjos de Deus. Se você honrar, orar por médicos, Deus vai pôr um monte de médicos na sua igreja. Se você orar por engenheiros, por professores, por crianças, orar, eu falo que eu tenho deputado federal na igreja, eu tenho deputado estadual, eu tenho 2 vereadores, a igreja é cheia de juízes, promotores, policiais, professores universitários. Gente, Deus abençoe os que moram na favela, na comunidade carente. Tudo abençoe, ó Deus, os estudantes. Liberta os homossexuais, liberta. O que Deus fez? Ele trouxe. Liberta, Deus abençoe os católicos, abençoe os espíritas, Deus, onde eles estiverem. Tem pessoas se convertendo na hora da macumba. Tem uma família da igreja maravilhosa, hoje, por causa destas orações, converteu na hora da macumba. Ela estava lá no centro de macumba, e a macumbeira ajoelhou e começou a fazer assim: separe esse casal, junta esse homem com essa mulher, junta para essa mulher adoecer. Essa mulher que estava ali, uma doutora, olhando aqui, falou: isso aqui não pode ser de Deus. Ela está pedindo para separar aquele casal, para aquela mulher morrer. Saiu dali e falou: vou lá na igreja daquele pastor careca. Entrou lá na igreja, era eu, e aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você começar a abençoar as escolas, abençoar os hospitais, abençoar tudo que você puder, mendigos, pobres, você vai atrair isso tudo para você. Você vai atrair gente rica, gente pobre, porque Deus, Ele quer que você seja honrado, mas semeia honra. Faça coisas boas, você vai ver. Ensina, não espera ninguém ensinar. Seu filho gritou com a sua mulher, você fala assim: vem cá, meu filho, vem cá. Antes de você nascer, essa mulher já existia. Você está gritando com a sua mãe, não grita com ela, porque antes dela ser sua mãe, ela é minha mulher, tá? Você não deve gritar com a mulher dos outros não, porque você tem dente. Ela é minha mulher, não mexe com a mulher dos outros não, ela é minha mulher. Que isso, pai? Ela é minha mãe. Antes de ser sua mãe, ela é minha mulher. Tá bom? Toma cuidado. Mexer com a mulher dos outros é crime. Pronto, faz isso. Sua filhinha deu um tapa na cara da sua mãe, da mãe. Filha, eu vou te dar umas varadinhas agora para você aprender a honrar a sua mãe, tá bom? Uma varinha lá, corrige, você vai ver se ela faz assim. Pegou a pasta, jogou no chão. Pega a sua pasta, põe no lugar, porque a sua mãe não é sua escrava. Ensina, você vai ver que maravilha. Abre suas mãos assim. Vamos honrar. Fala com Deus: Deus, ensina-me a honrar. Eu quero aprender a honrar. Eu quero aprender a honrar. Quem te ganhou para Jesus? Seja